Sextou! E aí, vamos falar de trabalho? Eu sou Alexandra Grassini e hoje eu estou aqui com você. Nós vamos receber daqui a pouco um convidado muito especial, o Rodrigo Reis, para falar justamente sobre um tema que pode contribuir com a nossa jornada profissional, de vida. Então, daqui a pouquinho o Rodrigo Reis deve estar chegando para a gente fazer essa conversa aqui. Então, estou aguardando só o Rodrigo pedir a entrada aqui na live, ele já pediu. Então, é ao vivo, né? Então, a gente vai entrar conectando aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Olá, olá, tudo bom, Alexandra? Tudo jóia? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora, seja bem-vindo. Então, eu estava aqui já fazendo uma apresentação, estava começando uma breve introdução sobre a nossa live de hoje, né, falando sobre, aqui o espaço é para falar sobre trabalho, carreira, vida, então seja muito bem-vindo a esse espaço Obrigado. do Instituto Evoluir. E, Rodrigo, para a gente começar aqui nosso bate-papo, o pessoal deve estar bem curioso, né? Tem muita curiosidade, tem muitos também aprendizados sobre a questão da hipnoterapia, né? E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho, né? Se apresentando e falando um pouquinho sobre o que é hipnoterapia. A hipnoterapia tem uma coisa meio um mito ali. Será que vão dominar a minha mente? Será que vão contar? Será que eu vou contar os meus segredos? Será que vai entrar na minha mente? Mas tudo isso é mito, né? A hipnoterapia, a hipnose é uma técnica que, uma, que é bem natural, na verdade, né? Que ela vai buscar, a hipnoterapia vai buscar as raízes, as origens de eventos de alta carga emocional, né? Onde ficaram ali conflitos emocionais, né? Não resolvidos que hoje se afloram em comportamentos e sentimentos, né? Então, quando nós falamos sobre hipnoterapia, é na verdade um grande autoconhecimento e a oportunidade de se compreender por que, que nós agimos como agimos, por que, que nós temos certas percepções nossas e a gente não sabe o porquê nós temos certas angústias, medos, inseguranças, né? E como isso também pode afetar e afeta, na verdade, a nossa vida social, profissional, particular, né? Assim, nossa relação homem-mulher e tudo mais. Então, assim, a hipnoterapia é uma grande oportunidade para o autoconhecimento, né? Isso na linha que eu trabalho, que é a hipnoterapia regressiva, né? E sempre já adiantando, ninguém fica inconsciente, ninguém dorme, né? É tudo feito de uma forma muito natural e é uma técnica que data e antes de Freud, é uma técnica que já tem resquícios dela, tem informações dela que vêm desde a época do Egito, né? Então é uma técnica curiosa que nos traz muita curiosidade no sentido de mitos e eu estou aqui hoje para a gente poder contar alguns casos e desmistificar a hipnose e a hipnoterapia dentro do possível, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, Alexandre. Muito bacana, Rodrigo. Então, eu estou pensando aqui, né? Porque eu estou lembrando que você fez uma apresentação incrível aqui para nós do Instituto Evoluir, para toda a equipe. E teve uma metáfora que você usou que eu gostei bastante, né? Que você disse que, por exemplo, a pessoa que ela faz terapia há bastante tempo, ou ela está fazendo terapia, então não é que a hipnoterapia ela vai, né, eliminar, vamos dizer assim, né? Fazer com que a pessoa pare de fazer terapia, mas que é um complemento. E você usou uma metáfora muito interessante, né? Que você disse É, que o que você disse mesmo? Eu gostaria que você dissesse Não, a metáfora. eu falo que a hipnoterapia, né, eu como hipnoterapeuta estou ali para desatolar o carro, né? Por quê? Eu vou contar a metáfora, né? Então, às vezes, tá lá o paciente ou cliente, né?
o psicoterapeuta é um instrutor, né, de autoescola, e ele está lá falando pro seu cliente, olha, põe a primeira, ele põe a primeira, não vai, põe a segunda, não vai, põe a terceira, não vai, né, porque o carro está atolado, então vai lá o hipnoterapeuta, eu vou lá, ajuda a desatolar o carro, né, e aí então o instrutor fala assim, agora põe primeiro e o carro vai, né, assim, por quê? Porque a psicoterapia, ela desculpa, a hipnoterapia, ela não concorre, nem é essa a intenção de concorrer com a psicoterapia, até porque ela é uma técnica, já começa por aí, ela não é um processo, né? Ela é uma técnica. Então, ela sai do processo analítico, conversacional e filosófico, que seria de autoconhecimento, criar competências de autoconhecimento emocional, que é um marco muito interessante dentro da psicoterapia, e a hipnoterapia ela é vertical, ela vai nos registros emocionais para gerar uma experiência emocionalmente corretiva, né? E complementa, às vezes, muitas vezes complementa com o trabalho que já está sendo desenvolvido ali com o psicoterapeuta. Tanto é que eu dou apoio a muitos colegas psicólogos, psicólogas que falam, Rodrigo, olha, meu paciente está com um probleminha aqui, eu acho que a gente tem que observar isso lá atrás, nós temos que entender lá atrás o que está acontecendo, eu acho que tem uma memória emocional ali, tem esse cérebro emocional que tem um trauma ali de infância que ainda está se arrastando hoje na vida adulta dele e a pessoa não percebe isso, né? Fruto disso, eu acho que a gente tem esse objetivo aqui na live de falar mais dessa área da área de carreira, né? E eu queria dar dois exemplos de como a hipnoterapia auxiliou. Um cliente meu, uma cliente minha, na verdade, né? E eu acho que a minha própria história, eu acho que pode ajudar a compreender como a hipnoterapia pode funcionar, pode auxiliar, na verdade, né? O que você acha, Alexandre? Ah, muito interessante, porque quando você fala de casos, né, eu, por exemplo, atendo muitos casos de pessoas que têm uma dor profunda causados por uma demissão. Então, o processo de demissão, ele é um processo muito dolorido, e principalmente para pessoas que trabalharam muitos anos numa empresa, é desafiador, né, você trabalhar esse momento do luto. Então, a gente já começa ali trabalhando o luto da perda daquele trabalho, daquele emprego, né? É um E luto escutando mesmo. você, eu penso que aí é um caso que a pessoa que está numa jornada, né, que ela foi demitida, eu já trabalhei com clientes, imagina, que entraram com 18 anos numa empresa e saíram com 60. Foi uma vida toda, é muito tempo. Então, num desses casos, aí seria interessante a pessoa estar fazendo a jornada e fazer uma sessão com você, né? Sim, sim. Porque, como você bem disse, Alexandra, o final, quando a pessoa tem uma demissão nesse espectro que você falou, realmente a pessoa entra em luto. E luto, né, é terapia de apoio, é o que você faz mesmo, é como você começa a conversar com esse seu cliente ou paciente para que ele consiga ver o que aconteceu, sentir dentro dele, né, começar a fazer um reframe, ou seja, ver por outro ângulo, ver novas possibilidades, porque a pessoa às vezes só sabe fazer o que ela sabe fazer, né, e ela fica naquele looping. Né? Então, a hipnoterapia pode auxiliar a rever essa carga emocional e mudar a força, né, dessa carga emocional, e ajudar a colocar pontos finais nesses eventos. Né? Mas, como você bem disse, o luto ele precisa ser processado e aí é um trabalho de mais médio e longo prazo. Mas a hipnoterapia pode entrar nesse momento para literalmente ajudar a colocar os pingos nos is que estavam faltando, né? Para aí então ela começar uma nova percepção sobre ela mesma e sobre novas oportunidades, né? Eu lembro que comigo, eu vou contar um caso, se me permite, Claro. Alexandra. Vamos lá, eu estou curiosa também para escutar teu caso. Eu vou contar primeiro de uma cliente minha, uma corretora de imóveis. Ela gerenciava uma equipe de umas 20 pessoas dentro uma grande, de um grande escritório de lançamentos, né, corporativos e também para pessoas físicas.
E ela tinha uma insegurança muito grande, ela tinha um medo muito grande, e ela era uma gestora dessa equipe de 20 pessoas nessa corretora, né? 20, 25 pessoas. E essa insegurança já estava causando problemas porque outras pessoas já estavam vendo ela ali com muito problema para ser articulada, para liderar a equipe, e já estavam de olho no cargo dela, literalmente. Né? E aí ela vem até mim, relata essa insegurança toda, e ela já havia feito vários processos, né, dinâmicas, aquelas dinâmicas de imersão de 3 dias, algumas dinâmicas o dia inteiro, já fazia acompanhamento psicoterapêutico e tal. E eu falei, olha, vamos observar onde está essa dor, onde está essa insegurança. Né? O fato é que, durante a sessão, ela acessa uma memória de quando ela tinha 7 anos e ela nunca tinha ido para a escola. Desculpa, ela nunca tinha ido para a escola. E aí, nessa idade, a mãe a inscreve na escola e ela já vai direto para o pré. Para o prézinho, 2, uma coisa assim, na época era isso. Né? Então já tinha já era pré-alfabetizada essas crianças nessa idade. Só que ela não sabia escrever nada. Né? Ao invés da mãe orientar, falar com a professora, olha, ela não conhece nada, tal, simplesmente foi colocada na classe, a professora queria conhecê-la, chamou para a lousa e pediu para ler uma palavra. E aí ela, super constrangida, ao invés dela falar, olha, eu não sei ler, né? Ela falou qualquer coisa. E a classe inteira deu risada. Olha só uma memória de quando ela tinha 7 anos, ela tinha seus 53 anos, né? E aquilo foi de alta carga emocional. Ela estava literalmente revivendo aquela lembrança e sentindo toda aquela angústia. Né? Então, nós fizemos um processo literalmente de acolher aquela criança ferida, amedrontada, que ainda estava viva dentro dela, numa memória muito intensa, com uma carga emocional muito intensa. E ela vai, faz todo o acolhimento, que não é o caso de entrar em detalhes aqui. Essa criança, sua própria versão, se sente então amparada, acolhida, ela conversa com a professora, é um trabalho, um psicodrama, um trabalho imagético, imaginário, mas muito poderoso. Essa sua versão então se sente segura e acolhida, e assim terminamos a sessão. Passa-se um mês, né, desculpa, e eu fiquei muito curioso. O que será que deu em relação a esse fato? Que alguns clientes já me relatam coisas, já entram em contato comigo, vão mantendo e outras pessoas somem. Né? Mas havia ela marcou uma segunda sessão, e eu estava super ansioso, e no dia da sessão ela vem, na verdade, ela queria me fazer uma surpresa. Ela vem e fala assim, Rodrigo, eu não sei o que aconteceu. O que acontece é que eu me senti, depois disso, tão à vontade, tão natural para mim conversar com as pessoas, tão bem falando com todos, né? E eu ganhei até um elogio de uma empresa, né, que estava comprando vários imóveis, porque eu lido com as empresas e os meus corretores com pessoa física, e ainda recebi um grande elogio para a minha diretoria da forma como eu lidei com tudo. Aí a gente começou a conversar. O que acontece, olha como o cenário era muito parecido. Ela falando com os 20 ou 30 corretores era, na verdade, a mesma referência de passado, falando quando ela estava ali, olha só, em pé, na frente da classe e todos dando risada dela. Ela em pé, na frente dos vários corretores de imóveis e resgatava, ativava nela aquele mesmo mecanismo protetivo, né, de medo, de desespero, de estar na frente. A hora que ela conseguiu acolher aquela versão, deixá-la muito mais tranquila e segura, parece que aquilo se resolveu e ela voltou a ter segurança no desempenho profissional. Então isso é um fato dos mais curiosos que eu tenho, né, dessas questões profissionais. E comigo, eu
acho que vale a pena contar um pouco a minha história. Eu era uma pessoa que trabalhei 25 anos no ambiente corporativo, em agência de publicidade, eu era diretor de arte, num ritmo alucinado, trabalhava 16, 17 horas por dia, eu era extremamente perfeccionista, uma pessoa muito dedicada, né, mas altamente estressada, com crises de ansiedade, burnout, refluxo, gastrite, enfim, uma série de coisas. E eu tinha um diretor de criação que ele era um estilo bem agressivo, do tipo que falava assim, isso para ficar uma porcaria tem que melhorar muito, né? E a gente sabe que o ambiente nos modela, ou seja, o ambiente de alto estresse nos deixa com ansiedade, o ambiente depressogênico nos deixa depressivo e assim por diante, né? Só que eu começo a dizer que o que será que esse meu perfil extremamente perfeccionista, que me demandava uma energia, um gasto energético, uma doação em relação ao trabalho, né, que eu não tinha vida, minha vida era ficar ali no trabalho, né, e eu tinha uma certa insegurança, que ao invés de apresentar uma ou duas ideias, dois, três conceitos, eu já apresentava logo 10, ou seja, era um desgaste enorme, né, para esse diretor de criação que não dirigia, ele julgava, não gostei, faz mais 5, não gostei, faz mais 3, não gostei, faz mais 4, e por aí vai. Né? Então isso me deixava cada vez mais inseguro. Aí, o que será que isso tem a ver com autoestima, né? Em relação a mim? Aí tem que observar, a gente tem que sempre observar a nossa versão lá atrás. E nessa versão lá atrás eu era um Rodrigo muito tímido, muito inseguro, pois eu criei um estereótipo de beleza do qual eu mesmo não me encaixava. Eu achei que eu não era alto, nem forte, nem bonito, nem loiro, nem tinha olhos azuis, né? Ou seja, é, de uma mídia que nos dominava na década de 80, né? Que colocava aquele estereótipo, fico lembrando até imagino vocês, mulheres, com essa questão da objetificação, né? Da globeleza, aquela perfeição, o que vocês, mulheres, que a mídia colocava isso como uma verdade, a gente deve se olhar e falar, meu, eu não sou nada na fila do pão, não é verdade? Então eu também tinha essa mesma questão e não me achava adequado. E isso claramente refletiu o quê? Em timidez e insegurança, né? E a gente acha que isso vai apenas ser uma coisa linear, que vai interferir apenas nessa minha relação de conhecer pessoas, de conhecer, de namoro de homem e mulher, ou qualquer coisa nesse sentido. Só que a autoestima, ela se capilariza para todos os lados, Alexandra. Ela vai atuar no seu lado profissional, pessoal, social, enfim, todos os lados. Né? E aí está um fato do passado e como isso tem a ver com essa minha questão de ser perfeccionista. O que acontece é que só depois que eu saí do processo de agências, né, em 2017 para 2018, estou aí há 7 anos como hipnoterapeuta, é que eu comecei a entender. Eu acho que a gente só sabe que a gente está numa ilha quando a gente sai da ilha e começa a observar aquilo. Né? E aí, nesses processos de hipnoterapia, entender esse Rodrigo, buscar aquela criança interior tudo mais, eu descobri que, na verdade, eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, porque numa visão superficial era só porque eu queria mais empenho e me melhorar como profissional. Mas a camada abaixo era quando aquele profissional, quando aquele meu diretor de criação batia no meu ombro e falava: parabéns, Rodrigo, isso está incrível. Vinha uma sensação que eu demorei para entender, uma sensação do tipo: ah, ele gosta de mim. Ah, eu sou querido, eu sou amado. Ah, agora eu faço parte do grupinho dele. Ah, agora ele tem confiança em mim. E não tinha nada disso. Ele só estava dando os parabéns porque eu simplesmente executei um trabalho que estava adequado. Ponto final. Só que essa necessidade desse garoto lá atrás, que era inseguro e tímido, que tinha uma necessidade de aceitação, de ser querido e quisto, quando eu conseguia isso no trabalho, eu confundia, eu não tinha essa percepção. Então é isso que eu acho que é o interessante que a hipnoterapia pode nos trazer e pode nos ajudar a entender quem somos, porque somos, como agimos, a nossa
as nossas referências, que são totalmente subjetivas, né? E como isso pode estar interferindo hoje nas nossas atitudes profissionais. Então, entender quem nós somos, porque o que nós passamos em termos de eventos de alta carga emocional, para não falar traumas, né? E como isso hoje se reflete nas nossas formas de sentir, pensar e agir, é que eu acho que vale a pena essa técnica. Claro, dentro de um trabalho multidisciplinar, que eu sempre vou bater nessa tecla, né? Muito legal, Rodrigo. Como a gente tem um tempo curtinho aqui, a gente já está chegando no final da nossa live de hoje, porém eu sinto que todos os casos, né, a explicação que você trouxe vai ajudar bastante as pessoas a começarem a entender sobre a hipnoterapia. O Instituto Evoluir também, né, apresenta há muitos anos, né, há mais de 30 anos, né, essa a questão de trabalhar, né, todas as dimensões, ter esse trabalho multidisciplinar, e eu sinto que você vem agregar bastante aqui com esse tema Gratidão, no Instituto, gratidão. né? E como nada por acaso, uma sincronicidade muito grande, porque o caso que você contou da moça, né, que teve uma questão na escola, eu também entrei na escola sem saber ler, e eu não fui para frente da lousa, mas eu escutei alguém dizendo assim, puxa, coitadinha, ela não consegue, porque eu realmente não conseguia ler, não conseguia entender o que estava acontecendo, aquilo para mim era muito desafiador, e eu sei muito bem, né, o quanto que isso vai ficando dentro da gente, e trazendo memórias Fica, fica. inconscientes. Então, eu A gente desmerece, Alexandre. A gente fala, ah, não, isso é coisa lá do passado, isso é coisa de criança. Ah, é já verdade, passou. Não passou. A sua memória não emocional está lá contou. muito ativa. Muito Ela ativa. fica ali presente. Então, É, eu vou te agradecer e agradecer a todos que entraram aqui hoje para nos acompanhar. Na próxima sexta-feira, nós estamos aqui juntos novamente, né? E agradecer a você, Rodrigo, pela sua disponibilidade e gratidão, por estar aqui gratidão. Eu que hoje, viu? agradeço. Muito obrigada, viu? Eu Eu que acho que, agradeço. como o tempo é curtinho, ainda, né, teremos talvez aí oportunidades de fazer mais coisas juntos neste e em outros espaços aqui do Instituto Evoluir. Então, muito obrigada e Deus uma quiser. ótima tarde. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, gratidão. Tudo de bom para todos. Gratidão a todos que ingressaram. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.